eu sou ressonante harmônica. Eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? É, eu estou na segunda onda, solicitei a primeira onda, chegou mais ou menos no dia 28 de outubro de 2022. É, e agora eu já estou concluindo a primeira onda e estou aguardando a segunda onda chegar. Eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Eu conheci o professor Hélio Couto, não estou falando em nome dele, estou falando sobre a ressonância harmônica, até porque a gente não tem autorização para estar falando o nome dele. Mas eu conheci ele há mais ou menos um ano atrás, e para mim, assim, no começo foi um pouco confuso entender, né, os vídeos, mas aí eu me interessei bastante. Quando realmente eu comecei pesquisando, vendo outros youtubers que eles falavam, eu acabei entendendo que a gente cria a nossa própria realidade. Então isso para mim foi muito bom, porque eu comecei a entender que nada do que eu vivia me determinava, que eu poderia mudar a minha forma de viver, os meus sonhos poderiam ser realizados, sim, porque eu que crio a minha realidade. E lá no caminho das palestras, quando eu iniciei, eu comecei sentindo catarse. Como pesquisei no YouTube, em alguns ressonantes, né? E aí realmente falava, alguns tiveram esses sintomas, mas aí depois, conforme eu fui, chegou aonde eu fui colocando, eu fazia o Ho'oponopono, comecei a fazer meditação, né, guiada, e isso tem me ajudado muito. No começo eu ficava bem confusa, tinha vezes assim que parece que a gente dá uma coisa estranha, que você fica muito confuso em tudo, parece que você não está entendendo nada, mas aos poucos eu fui começar a estudar, entendendo melhor que a gente é uma centelha divina, né? E que nós somos um átomo e somos partículas da nossa centelha. E que a gente cria a nossa própria realidade, que todos os desejos do nosso coração, os nossos sonhos já existem no mundo espiritual, porém ele precisa ser materializado no mundo, né? E aonde colapsa a função de onda, você se conecta com o todo. Então isso para mim foi a chave que virou. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendi que se eu me alinhar com o todo, tudo, eu vou viver todas as experiências na minha vida, isso para mim fez muita diferença. Que não adianta, que nem diz na palestra lá no Couto, pedir casa, carro, apartamento. Isso você vai até conseguir, porque você pode criar isso, né? Colapsar a função de onda, mas parou. Enquanto quando você se alinha com a sua centelha divina, ele te traz tudo no relacionamento, na parte profissional, nas suas realizações pessoais. Então, isso para mim foi muito importante e decisório na hora de eu tomar a decisão de fazer a ressonância harmônica. Por isso que eu falo para vocês, se alguém que tem dúvida, que ainda tem receio de estar pedindo a ressonância harmônica, realmente eu aconselho, não tenha receio, peçam mesmo, sabe, porque é transformador, é uma ferramenta sensacional, tá? Para quem não conhece, essa ferramenta, ela foi canalizada pelo professor Hélio Couto, e ela é uma ferramenta de expansão da consciência. Então, ela vai limpar todas as nossas crenças, os paradigmas que a gente tinha, de não merecimento, de que quem nasce pobre morre pobre, que você não tem condições de mudar e a sua realidade. Então, isso você começa a acreditar que não, que é transformador. Hoje você vê vídeo de pessoas que iniciaram com a ressonância harmônica, tinha até um certo receio, mas resolveram gravar o vídeo para poder passar essa experiência para as pessoas que estavam ainda em dúvida se faziam ou não. E aí, da mesma forma, eu também falei, não, eu preciso fazer, gravar esse outro vídeo para falar minhas experiências que eu escutei com a ressonância harmônica, né? Eu vou dizer para você que às vezes eu tenho catarse, mas é muito pouco nessa primeira onda. Eu realmente, quando eu começo a pensar em coisas negativas, eu sempre cancelo, porque eu tenho que estar alinhada com o todo, e existem infinitas possibilidades. Eu consegui também realizar a minha questão profissional hoje, eu estou caminhando para isso, uma especialização na minha área. Então foi uma das coisas que a ressonância
harmônica me trouxe essa confiança, né, essa segurança de eu poder realmente ser capaz e merecedora de tudo o que eu acredito, de tudo que eu sou capaz, que a gente pode viver infinitas possibilidades, que diferente do mundo externo que está acontecendo, seja em governo, ou seja o que for, mas que você pode mudar aquela sua realidade, viver as experiências que você tem para viver, que você veio viver aqui nesse mundo, porque Deus já deixou tudo, a centelha divina, ou todo, como assim cada um quer chamar, tudo pronto para que a gente pudesse viver realmente toda essa alegria, toda essa felicidade. A gente muda muito, a gente começa a não julgar tanto é, as pessoas, entender que cada um está no seu processo de evolução. E muitas vezes a gente pode estar um pouquinho mais à frente do deles, mas a gente também pode estar orientando e ajudando eles, né? Como diz as palestras. Uma das coisas também que para mim eu pedi agora na segunda onda, porque eu tenho um pouco de dificuldade em gravar, se vai ficar bom, o que as pessoas vão achar. Esse não sou eu, é o meu ego, porque minha centelha divina, ela é expansão mesmo da consciência. E então eu tomei a liberdade, eu falei, não, eu vou gravar esse vídeo para as pessoas que realmente têm receio, estão com medo, ainda não têm coragem. Ai, será que eu peço a ressonância harmônica ou não? É um caminho sem volta, e realmente é um caminho sem volta, porque você expande a sua consciência e aí você realmente começa a criar a sua realidade, você começa a imaginar, você co-criando. Hoje, de que forma que eu entendi? Eu vivo o hoje, por exemplo, eu começo, diz assim, você precisa, primeiro, fazer para ter para ser. E ao contrário, você precisa ser, fazer para ter. Porque quando você se sente que você então você realmente já começa a viver aquilo. E aquilo automaticamente o universo ele entende que aquilo é real e ele te manda mais daquilo. Então quando eu penso coisas negativas, eu cancelo isso, porque eu sei que eu crio a minha realidade e que tudo que eu estou vivendo, eu que estou criando isso, né? Então, hoje, o meu desejo do meu sonho, o que, que eu quero? Eu já vou me imaginando, eu já me sinto vivendo aquilo, eu já vou co-criando a minha realidade, no sentido que nós somos co-criador, né? Criador é a centelha divina. Então, eu já me imagino vivendo a vida que eu quero, o relacionamento que eu quero, na casa que eu quero, o carro que eu quero, o trabalho que eu quero. Então, é essa a visão que a gente tem e da ressonância harmônica, que existe infinitas possibilidades, que muitas vezes uma coisa às vezes não deu certo, mas é porque tem outra mais lá na frente, e que você vai viver tudo aquilo que você já vai criando, imaginando na sua cabeça, e aquilo se torna real, o universo vai te mandar aquilo. Então, eu estou aqui dando meu depoimento, vou estar gravando outros vídeos, pretendo trazer mais coisas novas. A gente realmente, quando entra na ressonância, ou a gente começa realmente a pesquisar muito, ler livros, entender o segredo, né? Qual que é o segredo de você co-criar, de você criar a sua realidade. E você continua cada vez mais vendo, tendo uma visão. Então, você realmente não é mais a mesma pessoa. Você se transforma totalmente. Isso para mim também me trouxe uma esperança maior de que eu posso criar minha realidade, que eu posso fazer a viagem que eu tanto sonhei, que diferente de se ter condições ou não, que eu vou, isso vai acontecer. Eu já começo a vivenciar tudo isso. Então, eu estou indo para a minha segunda onda. Espero estar contando muito mais novidades. Claro que vão ter catarses, acontece, mas a gente tem que entender que faz parte do processo da limpeza. O ego também, ele realmente ele vai impedir muito, mas a gente confia na centelha divina, se alinhar com o todo e que realmente a gente vai viver essas experiências que a gente está buscando
que é infinitas possibilidades. Pedir também para me tirar o medo, para me fazer com que possa me comunicar melhor, porque eu gosto muito de falar, me comunicar, mas às vezes eu me sinto um pouco insegura, assim como gravando esse vídeo agora. Mas eu espero estar contando muito mais, estar gravando muito mais vídeos para vocês, trazendo muito mais novidades, incentivando muito mais vocês em busca desse caminho de infinitas possibilidades nossas, tá? Da nossa centelha divina, e dizer para vocês, desejar que não desistam, não tenham medo, porque transformação realmente acontece, é muito grande. Vou postar outros vídeos, se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem também, comenta nos vídeos, dá um joinha, me segue no Instagram, para que eu possa estar trazendo mais materiais para vocês, mais novidades, mais experiências aí, para que a gente possa juntos seguir. Tchau!